Utilização de inteligência artificial aplicada a equipes de alta performance, uma responsabilidade da neuroliderança nos processos de upskilling e reskilling. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A utilização estratégica da inteligência artificial, compreendida como sistemas computacionais capazes de executar tarefas tipicamente associadas à inteligência humana, como reconhecer padrões, inferir probabilidades e apoiar decisões, está remodelando o modo como organizações treinam, avaliam e desenvolvem pessoas. Esse movimento cria uma oportunidade concreta para elevar a performance de equipes de alta performance, desde que o uso da tecnologia esteja associado a processos robustos de upskilling, entendido como aperfeiçoamento de competências já existentes, e reskilling, entendido como requalificação para novas funções. O diferencial competitivo deixa de ser apenas a adoção de ferramentas e passa a ser a capacidade de criar ambientes que sustentem aprendizagem acelerada, comportamento ético e desempenho mensurável. É exatamente nesse ponto que a neuroliderança, compreendida como liderança orientada por evidências da neurociência sobre motivação, atenção, emoção e tomada de decisão, torna-se estratégica para empresas e entidades que desejam reduzir ruído, melhorar engajamento, aumentar produtividade e mitigar riscos psicossociais em contextos de pressão. O conteúdo deste estudo sustenta linhas de pesquisa aplicadas que podem ser convertidas em palestras e treinamentos de alto impacto, com foco em governança responsável de IA, arquitetura de aprendizagem para adultos, cultura de segurança psicológica e indicadores de transferência de treinamento, apoiando decisões mais seguras e resultados mais consistentes. Resumo. A crescente incorporação da inteligência artificial em processos organizacionais tem acelerado a obsolência de competências e ampliado a urgência por estratégias sistemáticas de upskilling e reskilling. Apesar disso, iniciativas de capacitação permanecem frequentemente centradas em conteúdo e certificação, com baixa transferência para o trabalho, sobretudo em equipes de alta performance, nas quais pressão por resultados e interdependência intensificam riscos de sobrecarga cognitiva e resistência à mudança. Este artigo, de natureza teóricos-analítica e fundamentado em revisão narrativa da literatura nacional e internacional, discute como a neuroliderança pode orientar a utilização responsável da inteligência artificial nos processos de desenvolvimento de pessoas. Define-se como problema de pesquisa a seguinte questão: de que modo práticas de liderança informadas por evidências neurocientíficas podem mediar o uso de inteligência artificial em upskilling e reskilling, potencializando o desempenho e reduzindo riscos éticos, psicossociais e organizacionais. O objetivo é analisar criticamente a integração entre gestão por competências, ciência da aprendizagem, segurança psicológica e governança tecnológica, delineando implicações para diagnóstico de lacunas, desenho instrucional, mensuração de resultados e conformidade com a proteção de dados pessoais. Argumenta-se que a inteligência artificial pode elevar a qualidade de programas formativos quando utilizada com transparência, finalidade legítima, auditoria de vieses e supervisão humana, em ambientes que favoreçam autonomia responsável e aprendizagem deliberada. Conclui-se que a neuroliderança é elemento estruturante para converter tecnologia em desenvolvimento humano sustentável, pois regula condições emocionais e cognitivas de aprendizagem, assegura sentido, justiça e confiança, e sustenta práticas avaliativas orientadas a impacto. Palavras-chave: inteligência artificial, neuroliderança, upskilling, reskilling, equipes de alta performance, governança de dados. Introdução. A inteligência artificial vem se consolidando como infraestrutura decisória em diferentes setores, com efeitos diretos sobre produtividade, desenho do trabalho e exigências de qualificação. Quando se menciona inteligência artificial, trata-se de um conjunto de técnicas computacionais voltadas a tarefas como previsão, classificação e recomendação. Quando se menciona machine learning, ou aprendizado de máquina, trata-se de métodos em que algoritmos aprendem padrões a partir de dados, ajustando-se para melhorar desempenho preditivo. A difusão dessas tecnologias na gestão de pessoas, no treinamento e em sistemas de avaliação tem provocado tanto ganhos potenciais de personalização quanto riscos de opacidade, vieses e intensificação de controle, especialmente quando decisões se tornam automatizadas sem explicabilidade, isto é, sem capacidade de justificar por que um resultado foi produzido. A agenda contemporânea sobre o futuro do trabalho evidencia que lacunas de competências tendem a se ampliar, exigindo programas de requalificação em escala e com rapidez superior aos ciclos tradicionais. World Economic Forum, 2023. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico também aponta mudanças na demanda por habilidades em função de digitalização e automação, com impactos em políticas de educação corporativa e empregabilidade. OECD, 2023.
Em paralelo, cresce a preocupação com saúde mental no trabalho e com fatores psicossociais associados à intensificação, insegurança e pressão por performance, World Health Organization, 2022. Isso cria um paradoxo: quanto mais se exige aprendizagem acelerada, maior a probabilidade de ambientes de ameaça percebida, que reduzem a abertura cognitiva necessária para aprender. Nesse contexto, upskilling e reskilling tornam-se centrais. Upskilling corresponde ao aperfeiçoamento de competências existentes para acompanhar mudanças no mesmo campo ocupacional. Reskilling corresponde à requalificação para novas funções, geralmente associada a transições de carreira. A literatura de aprendizagem organizacional sustenta que a adaptação não depende apenas de treinamentos, mas de rotinas, cultura e mecanismos de compartilhamento e retenção de conhecimento, Argot, Mirussa, 2015. Em equipes de alta performance, a transferência de aprendizagem é ainda mais crítica, pois o desempenho costuma ser altamente sensível à coordenação, à qualidade de decisões e ao nível de confiança. A neuroliderança, entendida como aplicação responsável de evidências neurocientíficas à liderança, oferece um arcabouço para compreender como atenção, emoção, motivação e sensação de justiça afetam aprendizagem e desempenho. Ao mesmo tempo, exige cautela para evitar neuromitos e traduções indevidas. O desafio acadêmico e prático é integrar neurociência com teorias organizacionais, ciência da aprendizagem e governança de inteligência artificial, de modo a orientar decisões sobre capacitação sem reduzir pessoas a indicadores ou a modelos biológicos simplificados. Define-se como problema de pesquisa, de que modo práticas de liderança informadas por evidências neurocientíficas podem mediar o uso de inteligência artificial em upskilling e reskilling, potencializando o desempenho e reduzindo riscos éticos, psicossociais e organizacionais. O objetivo geral é analisar criticamente a integração entre inteligência artificial aplicada a equipes de alta performance e neuroliderança nos processos de upskilling e reskilling. A justificativa científica reside na necessidade de sínteses integradoras entre campos que frequentemente operam em silos. A justificativa prática reside na demanda por modelos aplicáveis que orientem desenho, implementação e avaliação de programas de capacitação com foco em impacto e responsabilidade. Como referência clássica sobre a natureza ativa da aprendizagem, permanece pertinente a afirmação de que, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, Freire, 1996, p. 47, o que, em ambientes mediado por tecnologia, reforça a exigência de arquiteturas que favoreçam participação, feedback e aplicação contextual. DESENVOLVIMENTO. A gestão por competências fornece um ponto de partida robusto para conectar estratégia, desempenho e desenvolvimento. Conceitos clássicos sustentam que competência não se resume a estoque de conhecimento, mas se manifesta na mobilização de recursos para agir com responsabilidade em situações reais, Le Boterf, 2003. Na mesma direção, Zarifian, 2001, enfatiza a iniciativa e responsabilidade diante do imprevisto, traços críticos em ambientes onde algoritmos automatizam rotinas e aumentam a incidência de exceções e decisões ambíguas. No Brasil, a evolução do debate aponta a necessidade de sistemas de desenvolvimento que integrem carreira, metas e aprendizagem, evitando treinamentos desconectados do trabalho real, Dutra, 2017. Assim, upskilling e reskilling devem ser entendidos como parte de um sistema que inclui diagnóstico, trilhas, suporte e avaliação. A aprendizagem de adultos, por sua vez, possui pressupostos conhecidos. Knowles, 1980, sustenta que adultos se orientam por necessidades e problemas, valorizam autonomia e se engajam quando percebem relevância imediata. Teorias clássicas como a aprendizagem social de Bandura, 1977, reforçam o papel do ambiente, da observação e da autoeficácia, variável essencial para a persistência em trajetórias de requalificação. Em perspectiva sociocultural, Vygotsky, 1991, destaca que a aprendizagem ocorre em interação mediada, o que, em termos organizacionais, equivale a reconhecer que plataformas digitais não substituem comunidades de prática, mentoria e cooperação. A aprendizagem experiencial de Kolbe, 1984, contribui ao enfatizar o ciclo entre experiência, reflexão, conceituação e experimentação, fundamento útil para programas corporativos que buscam transferir habilidade para contextos complexos. Evidências contemporâneas de psicologia cognitiva mostram que técnicas efetivas de aprendizagem incluem prática espaçada, recuperação ativa e elaboração, ao passo que estratégias populares, porém frágeis, como releitura passiva, tendem a produzir falsa sensação de domínio, Danlosky et al., 2013. Em ambientes de alta performance, isso significa que trilhas de capacitação precisam ser desenhadas para gerar prática deliberada em situações realistas, com feedback rápido e critérios claros de qualidade.
A literatura sobre ciência do treinamento e desenvolvimento em organizações sintetiza que resultados dependem menos de carga horária e mais de alinhamento entre objetivos, métodos, suporte e avaliação. Salas et al., 2012. A transferência de treinamento, entendida como aplicação no trabalho do que foi aprendido, depende de múltiplos fatores, incluindo suporte do líder, oportunidade de uso, reforços e clima organizacional. A tradição de TD&E no Brasil consolidou métodos e medidas que permitem avaliar impacto em profundidade, evitando a superficialidade de avaliações baseadas apenas em satisfação. Abad, Pilate, Borges Andrade, 2014. Em equipes de alta performance, essa transferência exige ainda coordenação coletiva, não basta que indivíduos aprendam, é necessário que padrões de interação mudem, sobretudo quando inteligência artificial altera fluxos de decisão e redistribui responsabilidades. A inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de pessoas aparece como promessa de personalização, recomendação e análise de lacunas. Contudo, a aplicação de algoritmos em recursos humanos tem sido criticada por riscos à integridade individual quando se baseia em modelos opacos e dados com vieses históricos. Leichit Delbalde et al., 2019. O problema não é apenas técnico, mas também institucional. Quem define os critérios de sucesso, quais dados são coletados, como são usados, e como se assegura justiça. A literatura de ética em decisões baseadas em algoritmos em organizações tem defendido necessidade de governança e accountability, isto é, responsabilização clara por decisões e impactos. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade e transparência, além de direitos do titular de dados, o que se aplica a plataformas de aprendizagem, People Analytics e sistemas de avaliação automatizada. Brasil, 2018. Isso implica que iniciativas de upskilling e reskilling baseadas em dados devem justificar coleta, limitar uso ao necessário e comunicar de modo acessível o tratamento, reduzindo a assimetria de poder. A adoção responsável de inteligência artificial em treinamento deve, portanto, combinar conformidade legal e prudência ética, sob risco de comprometer confiança e engajamento, variáveis decisivas para a aprendizagem. A neuroliderança emerge como ponte entre exigências técnicas e condições humanas de aprendizagem. Em linguagem simples, sua contribuição central é lembrar que pessoas aprendem melhor quando se sentem seguras, respeitadas e capazes de influenciar o próprio trabalho. Estados emocionais de ameaça, associados à incerteza, injustiça e perda de controle, reduzem exploração e criatividade, e favorecem comportamentos defensivos. Modelos divulgados na área, como o SCARF, descrevem dimensões sociais que modulam ameaça e recompensa, como status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça. Rock, Ringleb, 2013. A utilidade está em traduzir essas dimensões para práticas, clareza de expectativas, feedback respeitoso, previsibilidade de critérios, participação em decisões e justiça procedimental. A segurança psicológica, entendida como crença compartilhada de que é possível se expor, perguntar e errar sem humilhação, é variável especialmente relevante para a aprendizagem em equipes. Edmondson e Ley, 2014, demonstram que segurança psicológica se associa à aprendizagem em contextos complexos, nos quais erros podem ser analisados e corrigidos em vez de ocultados. Em programas de reskilling, nos quais pessoas enfrentam ameaça identitária, isto é, medo de se tornar obsoletas, a liderança precisa conter a narrativa de fracasso e reconstruir sentido, reforçando progressos e oferecendo suporte real. Ao mesmo tempo, é fundamental criticar usos indevidos de linguagem Neurociência não deve ser utilizada como retórica de autoridade para legitimar pressões por produtividade. A responsabilidade científica exige evitar neuromitos e reconhecer limites de generalização. A neuroliderança, quando bem aplicada, não é técnica de manipulação, mas recurso para desenhar ambientes de trabalho e aprendizagem que respeitem limites humanos, reduzindo desgaste e elevando qualidade de decisões. Isso se conecta à saúde mental no trabalho, tema que ganhou centralidade em políticas contemporâneas, especialmente após crises sanitárias e reconfigurações do trabalho híbrido. World Health Organization, 2022. A discussão sobre alta performance precisa também ser situada criticamente. Não se trata de produtividade a qualquer custo. A literatura de gestão baseada em evidências alerta para a proliferação de meias-verdades perigosas e modismos que prometem resultados sem base empírica. Pfeffer, Sutton, 2006. Alta performance sustentável pressupõe desenho de trabalho, recursos, pausas e reconhecimento. Na tradição da psicodinâmica do trabalho, sofrimento e adoecimento não são apenas individuais, são produzidos pela organização do trabalho, pelo modo como metas, reconhecimento e autonomia são estruturados. De Jours, 1992.
Assim, programas intensivos de upskilling e reskilling, quando impostos sem suporte e sem tempo protegido, podem ampliar sofrimento, reduzir aprendizagem e aumentar rotatividade. A integração dessas dimensões permite propor um entendimento coerente. A inteligência artificial pode elevar a qualidade e a escala dos programas de capacitação, mas apenas quando inserida em uma arquitetura de aprendizagem baseada em evidências, acompanhada de governança de dados e mediada por liderança capaz de construir confiança, justiça e segurança psicológica. Em termos estratégicos, isso se alinha à perspectiva de capacidades dinâmicas, segundo a qual organizações precisam sentir mudanças, aproveitar oportunidades e reconfigurar recursos para sustentar vantagem em ambientes voláteis. TS, 2018. A reconfiguração inclui pessoas, competências e cultura, não apenas tecnologia. Por fim, a avaliação deve ser compreendida como eixo estruturante. Modelos clássicos de avaliação de treinamento, como os níveis de Kirkpatrick, permanecem úteis desde que aplicados com rigor e integrados a indicadores de contexto e viés. Kirkpatrick, 2006. A literatura contemporânea propõe ampliar a avaliação para capturar impacto real e atribuição causal com maior cuidado, sobretudo quando plataformas de inteligência artificial geram múltiplos dados de aprendizagem. O foco deve ser a qualidade da decisão, que competências foram realmente desenvolvidas, em que condições, com que efeitos sobre desempenho, bem-estar e equidade. Sem isso, a inteligência artificial corre o risco de apenas aumentar a aparência de controle, sem melhorar o aprendizado real. Conclusão. O artigo discutiu a utilização de inteligência artificial aplicada a equipes de alta performance e argumentou que a eficácia de upskilling e reskilling depende de uma responsabilidade central da liderança, especialmente quando orientada por princípios da neuroliderança. Retomando o problema de pesquisa, conclui-se que práticas de liderança baseadas em evidências neurocientíficas podem mediar a adoção de inteligência artificial, fortalecendo condições emocionais e cognitivas necessárias para a aprendizagem, ao mesmo tempo em que sustentam governança responsável e métricas consistentes de impacto. Os principais achados interpretativos indicam que a adoção tecnológica, por si só, não garante aprendizagem profunda nem transferência para o trabalho. Programas de capacitação efetivos exigem diagnóstico de lacunas alinhado à estratégia, desenho instrucional ancorado em ciência da aprendizagem, suporte do líder e oportunidades reais de aplicação. Evidenciou-se também que decisões algorítmicas opacas podem ampliar sensação de vigilância e injustiça, prejudicando o engajamento e aprendizagem, razão pela qual transparência, proteção de dados e auditoria de vieses são condições mínimas para uso responsável de inteligência artificial. Como implicações práticas, recomenda-se que organizações desenvolvam lideranças capazes de traduzir tecnologia em sentido, confiança e justiça, protegendo o tempo de aprendizagem, reduzindo sobrecarga e estabelecendo critérios claros de avaliação. Recomenda-se ainda governança formal de dados e de modelos, incluindo comunicação acessível aos trabalhadores, finalidades explícitas e mecanismos de contestação. Para pesquisas futuras, sugere-se investigar empiricamente quais combinações de práticas de neuroliderança, desenho de trabalho e sistemas de inteligência artificial produzem maior transferência de aprendizagem, melhor desempenho coletivo e menor impacto psicossocial, especialmente em contextos de alta pressão por resultados. Referências bibliográficas. 1. Abad, Gardenia, Pilate, Ronaldo, Borges Andrade, Jairo Eduardo. Medidas de avaliação em treinamento, desenvolvimento e educação, ferramentas para gestão de pessoas. Porto Alegre, Artimed, 2014. 2. Argote, Linda, Mirussa, M. Organizational Learning, A Theoretical Framework and Review of the Empirical Literature. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, V. 2, p. 219 a 246, 2015. 3. Bandura, Albert. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1977. 4. Borges Andrade, Jairo Eduardo. Desenvolvimento de medidas em avaliação de treinamento. Estudos de Psicologia, Natal, V. 7, N, SP, p. 31 a 43, 2002. 5. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, Distrito Federal, 15 de agosto. 2018. 6. Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 7. De Jours, Christophe. A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho.
5. Ed. São Paulo, Cortez, 1992. 8. Danlosky, John et al. Improving Students, Learning with Effective Learning Techniques, Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, Thousand Oaks, v. 14, número 1, p. 4 a 58, 2013. 9. Dutra, Joel Souza, Competências, Conceitos, Instrumentos e Experiências. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2017. 10. Edmondson, M.C., Lei, Zick, Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, v. 1, p. 23 a 43, 2014. 11. Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo, Paz e Terra, 1996. 12. Gil, Antônio Carlos, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. Ed. São Paulo, Atlas, 2017. 13. Jarrahy, Mohamed Hossein, Artificial Intelligence and the Future of Work, Human AI Symbiosis in Organizational Decision Making. Business Horizons, Amsterdã, v. 61, número 4, p. 577 a 586, 2018. 14. Kirkpatrick, Donald L. Kirkpatrick, James D. Evaluating Training Programs, The Four Levels. 3. Ed. São Francisco, Berrett Kohler, 2006. 15. Knowles, Malcolm S. The Modern Practice of Adult Education, From Pedagogy to Andragogy. 2. Ed. New York, Cambridge Books, 1980. 16. Kolbe, David A. Experiential Learning, Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984. 17. Le Boterf, Guy, Desenvolvendo a Competência dos Profissionais. 3. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2003. 18. Leichit DEOBALD, Ulrich et al. The Challenges of Algorithm-Based Ora Decision Making for Personal Integrity. Journal of Business Ethics, Dordrecht, v. 160, p. 377 a 392, 2019. 19. OECD Skills Outlook 2019, Thriving in a Digital World. Paris, OECD Publishing, 2019. 20. OECD Employment Outlook 2023, Artificial Intelligence and the Labor Market. Paris, OECD Publishing, 2023. 21. Pfeffer, Jeffrey, Sutton, Robert E. Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense, Profiting from Evidence-Based Management. Boston, Harvard Business School Press, 2006. 22. Rock, David, Ringleb, al. The Neuroscience of Leadership, in Goldsmith, Marshall, ed. The New Psychology of Leadership. São Francisco, José Bays, 2013. p. 87 a 108. 23. Salas, Eduardo, Tannenbaum, Scott E. Krieger, Kurt, Smith JENTSCH, Kimberly A. The Science of Training and Development in Organizations, What Matters in Practice. Psychological Science in the Public Interest, Thousand Oaks, v. 13, número 2, p. 74 a 101, 2012. 24. Senge, Peter M. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. São Paulo, Best-Seller, 1990. 25. T.S. David J. Business Models and Dynamic Capabilities. Long Range Planning, Amsterdã, v. 51, número 1, p. 40 a 49, 2018. 26. Vygotsky, Lev S. A Formação Social da Mente. São Paulo, Martins Fontes, 1991. 27. World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2023. Geneva, World Economic Forum, 2023. 28. World Health Organization, Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, RU, 2022. 29. Zarifian, Felipe, Objetivo Competência, por uma Nova Lógica. São Paulo, Atlas, 2001. 30. Zuboff, Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York, Public Affairs, 2019. 31. Tannenbaum, Scott E. YUKL, Gary.
Training and Development in Work Organizations. Annual Review of Psychology, Palo Alto, v. 43, p. 399 a 441, 1992. 32. Gomes, William B. et al. Avaliação de treinamento, revisão e agenda de pesquisa. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, Distrito Federal, v. 16, número 4, p. 390 a 401, 2016. 33. Bastos, Antônio Virgílio B. Borges Andrade, Jairo Eduardo. Psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil, Tendências e Desafios. Psicologia, Teoria e Pesquisa, Brasília, Distrito Federal, v. 26, N. SP, p. 17 a 27, 2010. 34. Edmondson, M.C. Teaming, How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy. São Francisco, José Beis, 2012. 35. Teixeira, Marco Antônio Pereira, Andrade, Jairo Eduardo Borges. Transferência de treinamento no trabalho, uma revisão. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 12, número 4, p. 993-1014, 2008. 36. Brown, Tim. Change by Design, How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York, Harper Business, 2009. Design Thinking traduz-se como pensamento de design, isto é, abordagem centrada no usuário para resolver problemas com empatia, prototipação e testes. 37. ISO e IEC 23894 para 2023. Information Technology, Artificial Intelligence, Guidance on Risk Management. Geneva, International Organization for Standardization, 2023. 38. NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework, IRMF 1.0. Gaithersburg, National Institute of Standards and Technology, 2023. 39. Unesco, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris, Unesco, 2021. 40. ILO, World Employment and Social Outlook, Trends 2023. Geneva, International Labour Organization, 2023. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.